Number 3. Eu quero falar de uma coisa muito séria com vocês hoje. Eu digo várias vezes aqui, muitas pessoas dizem que é exagero, mas não é. O Estado brasileiro fez um corredor da morte das crianças inocentes. Hoje está se debatendo muito quem é o culpado pelo fato de um menino de 10 anos de idade ter acabado assassinado numa perseguição policial. E estão apontando os culpados que têm de ser punidos, mas os mais óbvios sempre a polícia militar e a mãe. E se esquecendo de funcionários públicos que ganham R$30 mil e se deram auxílio moradia de R$4 mil por mês para serem leões para brigar por aumento e por esses auxílios indecentes, mas são ratinhos na hora de cumprir o seu dever de proteger uma criança. As leis brasileiras dizem que, ao contrário do que alegam a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e alguns promotores públicos, não é necessário notificar um caso de violência contra a criança para que a autoridade intervenha. Todos têm essa obrigação e a autoridade ainda mais. Mas o que acontece? Quando a criança é vítima de violência, tá aí o menino Bernardo, estão aí aqueles 2 irmãozinhos aqui de Ribeirão Pires, tá aí o garoto Esra, que até hoje tem uma morte impune, e impune está o juiz que o devolveu para ser esquartejado em casa. Essas pessoas que estão há décadas no conforto de se omitir, não podem mais se omitir. Eu vou mostrar a vocês como é tratado o caso de uma criança que é abusada. Esse caso foi noticiado pelo Consultor Jurídico, que é um site respeitadíssimo de notícias jurídicas. Eles cederam o vídeo pra gente, mas a gente está editando para que o menino não seja identificado de nenhuma forma. É um processo em segredo de justiça. Mas a manchete é: vontade ignorada. Desembargadora é processada por persuadir criança a ficar com a mãe. Esse persuadir é o seguinte: esse menininho tem 11 anos de idade. E ele tem medo do padrasto porque diz que o padrasto é violento com ele. Um dos grandes avanços do direito de família no Brasil é o quê? A criança não é um objeto à disposição dos pais. A criança é um ser humano. E o Brasil é signatário da Declaração Internacional dos Direitos da Criança, que assegura a qualquer criança o direito de ser afastada de pais e familiares violentos. E o Brasil não cumpre por quê? Por causa dessa cambada de babaca que vem falar de coisa que nem cientificamente comprovada é, como a tal história da alienação parental. A alienação parental pode até existir, não é científico, mas isso não pode se sobrepor a agressões e à vontade da criança, que é um ser humano, não é um objeto, não é um CD, não é um abajur de pai e mãe. E é assim que as crianças têm sido tratadas. Essa desembargadora, eu vou ler aqui os trechos para vocês. O menino fala: eu não quero vir. E ela responde: pois é, mas acontece o seguinte, você não tem querer. O menino questiona: como assim? E ela responde: quem tem querer é a sua mãe, que não pode ficar sem ver você. Você não tem saudade dela? E aí ele responde: eu gostaria muito que ela fosse para São Paulo. Paciência, eu não vou vir para o Rio. E aí a desembargadora diz: não vai vir? Seu pai vai levar uma multa terrível. Duvido que ele não te traga. O menino fala que ele quer ver a mãe se ele não tivesse que ficar ali com a mãe e com o padrasto. Ele queria que a mãe, que mora em São Paulo, fosse para o Rio de Janeiro para ver ele. Nessas circunstâncias, ele veria a mãe. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, esse menino tem a sorte de ter um pai atuante e com dinheiro para pagar tanto a multa quanto o advogado. Esse pai representou a juíza no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que para dar auxílio escola de R$7.500 rapidinho, bem brigão, para proteger essa criança, para sancionar essa desembargadora. Nós vamos pôr o vídeo, é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na minha vida. 0, arquivaram. Representou no Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça é que adora fazer esses memes de alienação parental, adora fazer criança ser obrigada a visitar pai preso. Sabia que eles fazem isso?
Ah, é? Tem essa também? É, tipo, se estupra a filha mais velha, pode pleitear a guarda da mais nova. Eles gostam de todas essas coisas. No procedimento do CNJ, a ministra Nancy Andrighi, que é a Corregedora Nacional de Justiça, diz: se a conduta do juiz eventualmente revelar indício de parcialidade capaz de afastá-lo do julgamento do processo, a questão também deve ser tratada na esfera judicial. No entanto, isso foi arquivado. Esse menino tem um pai que entrou na justiça, que conseguiu fazer com que essa informação chegue às mãos de nós, jornalistas. E eu defendo o seguinte: você que sofreu abuso na sua infância e que sabe que ninguém ouve uma criança abusada, a não ser quando ela vira criminosa e acaba nas páginas dos jornais, você tem que erguer a sua voz. Essa gente não pode mais continuar com esses salários nababescos e impune, fazendo um corredor da morte das crianças no Brasil. Eles não podem pegar palavrinhas da moda para submeter criança à coisa mais medonha que tem, que é o abuso dentro da própria família. O que a gente pede aqui é o seguinte: toda vez que um caso de guarda acabar em abuso, essas pessoas têm que ser requalificadas. Toda vez que a gente tiver um diálogo vergonhoso como esse que a gente está vendo agora, que não protege uma criança que está sendo abusada e que quer sancionar o pai que quer proteger essa criança, a gente tem de ter uma sanção contra a autoridade que está fazendo essa monstruosidade. Eu convido você que conhece alguém que sofreu abuso, você que foi uma criança que sofreu abuso, se ninguém falou por você, você fale pelas crianças que estão aí. Nós temos que parar esse corredor da morte das crianças inocentes no Brasil. Eu aproveito para agradecer muito ao Marcos de Vasconcelos, do Consultor Jurídico, que nos cedeu o material para que a gente possa apresentar essa reportagem tão brilhante que eles fizeram. Esse e outros vídeos você encontra no nosso canal, youtube.com/radioatividadejp.